Jesus, diga amém. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E a gente vai ler a partir do versículo 7. Estamos numa série falando sobre a cultura de Jesus. E esta é, na realidade, a 9ª ministração dentro dessa série. E quando a gente fala da cultura de Jesus, um fato, um aspecto muito importante que aparece é a importância da gente ouvir e seguir a voz de Jesus. Já que Ele é o nosso pastor, Camila disse isso aqui, já que Ele é a voz inconfundível que nos dirige, nós precisamos não apenas ouvir, mas dar crédito e seguir. Mas para conectar com a cultura de Jesus, eu quero te levar lá no Antigo Testamento. E quero que você olhe comigo para um personagem chamado Elias. Quem era Elias? Elias era nada mais, nada menos do que a maior referência profética de todo o Antigo Testamento. Você tem grandes homens de Deus no Antigo Testamento, mas em termos de profecia, nenhum deles se equipara ao Elias. O Elias era o ápice da profecia no Antigo Testamento. Grandes homens de Deus são mencionados, mas em termos de profecia, Elias é a referência. Tanto é que no Novo Testamento, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte, em Mateus 17, o rosto de Jesus vai transfigurar, vai mudar de aparência. E quem aparece junto com Moisés, com Jesus no meio? Elias. Aparece Elias, aparece Moisés e Jesus está no meio com o rosto transfigurado. E esse Elias, ele viveu alguns fatos muito importantes na sua vida. A palavra vai dizer, por exemplo, em 1 Reis 17, que o Elias foi sustentado por corvos no ribeiro de Querite. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus preparava diariamente a provisão para o Elias, e essa provisão, o delivery que Deus usava, não era iFood, não era Uber Eats. Deus usava o Corvo Eats. Corvos voavam e traziam pão e carne para o Elias comer. Diariamente ele desfrutava de uma provisão de Deus. Esse mesmo Elias, quando o ribeiro de Querite secou, ele foi direcionado por Deus para ir a uma cidade chamada Sarepta. E Deus disse para ele: eu já ordenei que uma viúva te sustente lá. E ele vai para Sarepta, e uma viúva é usada por Deus para sustentar Elias. Agora pensa comigo, gente. Eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade. Quem eram as viúvas nos dias de Elias? Obrigado, Edmilson. As viúvas eram pessoas extremamente desprovidas financeiramente. Eram mulheres que viviam de doação. Eram mulheres que não tinham um sistema público como o INSS, não tinha pensão, não tinha Auxílio Brasil, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. As mulheres, literalmente viúvas, viviam de donativos. E Deus diz para Elias: vai para Sarepta, porque eu vou ordenar uma viúva para te sustentar. Pensa comigo essa informação na mente do Elias. O que ele deve ter pensado? Senhor, logo uma viúva? Não poderia ser um homem de negócios lá de Sarepta? Não poderia ser um pequeno empreendedor? Um dono de um mercadinho, de uma mercearia, um dono de uma padaria, de um restaurante? Logo uma viúva? Deus envia Elias para Sarepta e ele vai ser sustentado por uma viúva. E no capítulo 18, esse Elias vai travar a importante batalha contra os profetas de Baal. Um texto muito conhecido de todos nós e que eu não preciso explicar muito porque você o conhece muito bem. Ele vence os profetas de Baal, ele vence o desafio, Deus responde a oração de Elias com fogo e, de repente, esse homem de Deus, ele começa, depois desta grande vitória, a fugir. Fugir por quê? Porque Jezabel, esposa de Acabe, ameaçava Elias de morte.
E essa mulher maligna, ela mandou um mensageiro para dizer para Elias o seguinte: que os deuses me façam outro tanto, em outras palavras, que eu morra se eu não matar ele primeiro. Olha a ameaça dela, uma rainha, e ela disse assim: se eu não matar ele o quanto antes, que eu morra. Essa era a ameaça de Jezabel. E Elias entra numa caverna, gente, fugindo, no Monte Horebe, e tem uma das experiências mais significativas da sua história, que vai aparecer aqui no versículo 7 a seguir, e eu quero ler com vocês. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 9. E ali entrou numa caverna, e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Diga comigo: a palavra do Senhor veio a Elias. E essa palavra do Senhor, ela se revelou com uma pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? O que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam agora minha vida para me tirarem. Em outras palavras, eu sou o próximo da lista. Muita gente morreu e eu sou o próximo da lista. Verso 11. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e o que mais, gente? E delicada. O que a gente acabou de ler aqui mostra a experiência de Elias no Monte Horebe, em uma das fendas, em uma das cavernas que tem o Monte Horebe, porque o Monte Horebe tem muitas cavernas. E em uma dessas cavernas, Deus aparece para Elias e diz: sai para fora. Ou seja, Deus diz para Elias: não fique dentro da caverna. Eu quero falar com você, mas é impossível falar com você dentro da caverna. Sai para fora. O Elias sai para fora e de repente Deus se revela. Só que veja o texto. Houve 3 manifestações muito fortes da natureza. A palavra fala sobre um vento, a palavra fala sobre o terremoto e a palavra fala sobre um fogo. Nessas 3 expressões, a gente consegue entender o que cada uma delas representam para as nossas próprias vidas. Porque vejam, não diferente de Elias, nós também, quando travamos nossas batalhas espirituais, nós vamos para as cavernas. A gente se esconde. A gente quer fugir, porque todos aqueles que travam batalhas espirituais serão perseguidos pelo inferno. O inferno não vai deixar barato para um crente fiel que ama Jesus, que quer andar na presença de Jesus, que quer viver a palavra de Deus. O inferno não vai deixar barato, o inferno vai travar um combate. E foi exatamente isso que acontece com Elias. E Elias não vê outra alternativa senão correr para a caverna. Mas na caverna, Deus falou com ele. Deus disse: Elias, sai para fora.
E de repente, quando essas 3 experiências acontecem, eu fico olhando o que cada uma delas representa na nossa vida. Por exemplo, quando a gente fala sobre o vento, né, o texto fala sobre vento, e vento representa aquelas situações que vêm e que vão, mas que provocam uma grande agitação por onde passa. Nesse tempo onde a natureza, o meio ambiente está muito prejudicado pela intervenção humana, a gente tem visto as ocorrências de temperaturas muito altas ou muito baixas, a gente tem visto a ocorrência dos ventos com uma força que eles não tinham. E onde o vento passa forte e depois recua forte, ele gera um movimento ali de agitação e de destruição onde ele passa. Mas a palavra diz que Deus não estava no vento. Deus não estava naquela experiência de agitação onde veio uma situação muito rápida e se foi embora. Na sequência, o Elias experimentou a força de um terremoto. Terremoto representa aquele tipo de situação que provoca grande desastre e grande abalo em nossas vidas. O que são os terremotos? São os lutos. O que são os terremotos? São as percas. O que são os terremotos? É um relacionamento que acaba. É um emprego que você fez uma dívida, talvez um financiamento de longo prazo e de repente chega a notícia, você está demitido. O que é o terremoto? É uma notícia de uma doença grave na família. O que é um terremoto? É uma situação que quando chega, ela gera um trauma, um abalo, uma catástrofe. E assusta. Só que olha que interessante, quando Elias passa pelo terremoto, a palavra de Deus diz que o Senhor também não estava ou não se revelou naquele terremoto. E de repente veio o fogo. O fogo. O fogo representa as paixões da vida, as paixões carnais, que são violentas, que são devastadoras, que arrasam a alma, arrasam o coração humano. O fogo representa aqueles sentimentos à flor da pele que eles parecem que vão pular da gente. O fogo, ele representa aquelas experiências que parece que vai nos consumir por dentro de tanto que incomoda, que incendeia. Mas olha que interessante, a palavra diz que o Senhor também não estava no fogo. Então, se a gente for avaliar, Elias vive uma variedade de experiências traumáticas na vida, pela permissão de Deus, porque foi Deus que o chamou para fora da caverna, foi Deus que permitiu ele ser perseguido por Jezabel, foi Deus que permitiu ele sofrer ameaça de morte, foi Deus que permitiu ele viver como um peregrino de uma região para outra, mudando de lugar em lugar, de cidade em cidade, foi Deus que permitiu. E aí eu te pergunto, se o Deus que permitiu na vida do Elias, será que não é o Deus que permite em nossas vidas? Será que não é o Deus que está sob controle sobre a nossa própria vida? E por que é importante a gente observar a vida do Elias? Irmãos, Elias aprendeu a ouvir a voz de Deus no meio das tormentas. E eu penso que nós, povo de Deus, precisamos aprender isso. Tem gente que está pensando assim, pastor, quando tudo voltar ao normal, eu vou orar e vou me dedicar mais para ouvir a voz de Deus. Quando a economia mundial voltar a crescer, eu vou voltar para o meu tempo de fidelidade a Deus e eu vou devolver dízimo. Quando a minha família estiver melhor organizada, eu vou fazer a obra do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Assuma a realidade da sua vida. Deixa eu lhe falar a realidade. As coisas não vão voltar como eram antes. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite.
Do mesmo jeito que Elias experimentou um vendaval de situações na vida dele, Deus também está permitindo a gente viver, e mesmo assim Ele está nos chamando: vem para fora porque eu quero falar com você. Deus nos chama para fora, para falar conosco. E ouvir a voz de Deus é fundamental para viver esse tempo. A pergunta é: será que a gente está enxergando Deus nas brisas suaves? Ou será que a gente está tão agitado, tão ansioso, tão afobado, que a gente não percebe Deus falando com a gente? Olha o que diz o versículo de número 12. 1 Reis 19, 12. Depois do terremoto, o fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E, dependendo da tradução da Bíblia, uma brisa suave. Sabe aquela brisa que bate no rosto? E que às vezes a gente está tão agitado que a gente nem percebe ela bater. A gente só percebe depois que a gente fica resfriado, né? Nossa, eu peguei um vento em algum lugar. Eu não sei onde foi, mas eu peguei um vento porque estou resfriado. Qual foi a brisa que tocou? A gente anda numa agitação, numa aceleração tão grande, que a voz do Espírito, a brisa suave, sopra e a gente não percebe. Sopra e a gente não se dá conta. Por quê? Porque a gente está afobado. Irmãos, uma das batalhas espirituais que a igreja brasileira tem a enfrentar é a batalha contra a ansiedade. O Brasil é líder no ranking mundial de ansiedade. E ouça, a nossa ansiedade não vai acelerar Deus. Ninguém acelera Deus. Ele faz na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas e na medida certa. Então, a minha orientação para você ter mais qualidade de vida: não transporte sua ansiedade para o seu relacionamento com Deus, mas lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Então, quando a gente olha para o Elias e olha para essa brisa suave, para esse vento suave que tocou ele, essa brisa suave tem muito a ver com a voz de Jesus. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Eu quero te mostrar aqui pelo menos 3 características da voz de Jesus que se assemelham muito a essa brisa suave que veio sobre o Elias. Primeira característica da voz de Jesus: a voz de Jesus é poderosa, mas ela não é intrusiva. Ou seja, é uma voz de poder, mas não é uma voz que agride, não é uma voz que invade. É uma voz poderosa, mas que não invade. Veja o que diz a palavra em Apocalipse capítulo 1, verso 14 e 15. Esse texto vai apresentar Jesus e disse que sobre a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era a voz como de muitas águas. Eu gosto sempre de usar exemplos, e toda vez que eu ouço esse texto bíblico, me conecta ao dia que eu estive nas cataratas do Iguaçu. Em abril de 2018, eu fui com a Nádia fazer um casamento lá em Foz do Iguaçu, e a gente teve o privilégio de passar nas cataratas. Era época de cheia, chovendo muito, as cataratas estavam derramando água, uma barulheira, e a gente passava perto das cataratas, 2 coisas aconteciam: a gente era encharcado pelas gotículas que desciam, tá? Não era nem que a gente estava muito próximo, mas o nível, a altura, o impacto da água na rocha era tão forte que gerava gotículas que afetavam você a alguns metros de distância. E essas gotículas vinham sobre você. E a segunda coisa que a gente experimentou é que a Nádia, pertinho de mim, eu tentava falar com ela, mas ela não me ouvia. Eu tinha que subir o tom de voz.
Eu falava mais alto, e ela do meu ladinho. Quando eu vivi essa experiência, eu lembrei desse texto bíblico. Eu falei, uau, diante da voz do Senhor, a gente é encharcado por Ele, e não só isso, a voz dele fala tão mais alto que as demais vozes têm que diminuir. Elas não são ecoadas, elas não se ouvem bem. A voz do Senhor sobrepõe as demais vozes. É isso que o apóstolo João está dizendo. A voz dele é como uma voz de muitas águas, é uma voz poderosa, mas é uma voz que não invade. Apocalipse 3:20. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, embora eu tenha uma voz de poder, eu não imponho ela sobre ninguém. Eu bato. Eu não sou um intruso. Quem invade é o diabo. Quem invade são os demônios. Jesus não. Jesus, a voz dele, ela está sempre procurando lugar. Só que a gente tem que abrir espaço para ele. O texto fica muito claro que aquele que ouve a voz e abre a porta, ele entra na sua casa, Jesus ceia com ele e essa pessoa ceia com Jesus. Há uma relação de proximidade. Então, primeira coisa sobre a voz de Jesus, ela é poderosa, mas não é intrusiva. Olha que interessante, quando Elias vai para a beirada dessa caverna, lá no Monte Horebe, a Bíblia diz que a voz suave vem sobre ele e o Elias se envolve na sua capa. 1 Reis 19:13, ele se envolve. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Elias, ele responde à voz de Deus. A voz suave toca ele e ele responde de alguma forma. Como? Se envolvendo nessa capa. 1 Reis 19:13. Então a pergunta para esse primeiro ponto é: como é que a gente está respondendo à voz de Jesus? Como é que a gente responde à voz do Senhor? Em segundo lugar, uma segunda característica da voz de Jesus é que a voz de Jesus é ouvida por todos, mas nem todos discernem ela. Todos ouvem, mas nem todos discernem. A palavra em João 12, verso 29 e 30 fala sobre isso. Olha o que diz esse texto, João capítulo 12, verso 29 e verso 30. Ora, a multidão que estava ali e tinha ouvido, dizia que havia sido o que, gente? Um trovão. E outros diziam o quê? O anjo falou. Verso 30, vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus está falando sobre o reino de Deus para alguns gregos. Esses gregos começam a pedir sinais, evidências, e Jesus fala que não haveria nenhuma evidência senão o sinal que já havia sido dado, que era o Jonas, o sinal de Jonas há muito tempo atrás no Antigo Testamento. Mas olha que interessante, nesse momento em que os gregos estavam ali debatendo para viver essa experiência com Jesus, a multidão estava perto, e de repente, ouve-se uma voz do céu, quando Jesus ora e pede assim: Pai, glorifica o teu nome. O verso 28 diz isso. Jesus ora dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E a resposta veio imediatamente. O Pai tinha dito: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei.
Só que eles não perceberam. Alguns falaram, isso foi um trovão. Alguns falaram, não, isso foi um anjo, foi uma trombeta de um anjo. Percebe que a voz de Deus apareceu, todos ouviram, mas nem todos discerniram. A voz de Deus aparece, Deus fala com o seu povo, mas nem todos discernem, nem todos percebem, nem todos pegam. Isso é tão real que Jesus, ele ensinou que muitos haveriam de ouvir, mas nem todos haveriam de discernir. Olha o que diz Mateus 13, por favor, projeta para nós o verso 13, Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Diga comigo, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Em outras palavras, eles vão ouvir, mas não vão ter discernimento. E vendo, vereis, mas não percebereis. A mesma coisa, eles vão ver, eles vão enxergar, mas aquilo ali não vai gerar uma percepção, uma sensibilidade. Versículo 15. Porque o coração deste povo está de que jeito, gente? E ouviu de mau grado. Ouviu com seus ouvidos e fechou os olhos. Perdão, com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Versículo 16, você pode ler? 1, 2, 3. Em outras palavras, Jesus está dizendo, bem-aventurados são aqueles que discernem a voz de Deus. Bem-aventurados aqueles que discernem o que Deus está fazendo. Irmãos, os nossos olhos estão vendo as grandes obras de Deus. Os nossos ouvidos estão ouvindo o que Deus está fazendo. Agora compete a nós discernir. Não é só ver e ouvir, é discernir, é perceber, é perguntar qual é a aplicação prática disso para a minha vida, o que o Senhor quer me mostrar com isso. Lembra, a reação do Elias diante da voz foi encobrir o seu rosto com a capa, uma resposta. Quando Deus fala conosco, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa atitude? Em terceiro e último lugar, a terceira e última característica sobre a voz de Jesus é que ela é identificada pelos filhos, e essa voz é uma fonte de alegria. Olha o que diz João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem. E por ouvir, há uma relação. O conhecer aqui, irmãos, não é só o fato da gente saber quem Jesus é, ou ele saber quem nós somos. O conhecer aqui está falando num termo mais profundo, está falando conhecer de relacionar-se. Alguém pode dizer assim, eu conheço o presidente daquela empresa, mas pode conhecer e não se relacionar com ele. E tem outra pessoa que diz assim, eu conheço o presidente daquela empresa, e além de conhecer, se relaciona com ele. Então Jesus está falando sobre esse tipo de conhecimento, um conhecimento relacional, não um conhecimento de boca. Tem muita gente, hoje a Paula pregando pela manhã falando sobre isso, tem muita gente que diz assim, eu tenho Jesus no meu coração, mas isso virou uma bela de uma justificativa para não desenvolver relacionamento diário, rotineiro, constante e consistente com Jesus.
Jesus está falando que quem ouve a voz dele são aquelas ovelhas que percebem o seu movimento. São gente que ouve a voz, que se relaciona com ele, e porque se relaciona com ele, segue. Precisamos seguir Jesus. A velha expressão que abençoou a vida de tanta gente na década de 80 e 90, é a mesma expressão que vai abençoar a nossa vida nos dias atuais. É aquela parábola das pegadas na areia, onde alguém ia pisando na frente, alguém ia seguindo as pegadas, e de repente tinha um par de pegadas, e em determinado momento esse par sumia e ficava só um par, ao invés de ter dois pares, tinha um par, e a pessoa pergunta, mas por que agora ficou só um par de pegadas? E aí o Senhor respondeu, foi justamente o momento que eu peguei você pelo colo, e eu carreguei você durante a jornada. Se relacionar com Jesus é isso, é ser carregado por Ele em determinados momentos da jornada. Tem momentos, irmãos, que nem rastejar a gente consegue. Eu gosto do Luther King, ele diz que se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas aí eu vou complementar a frase do Luther King. Se você não puder rastejar, permita-se ser carregado por Jesus. Ele nos carrega. Ele nos carrega. Tem determinados momentos que Ele nos carrega. Então, essa ideia de seguir Jesus é seguir independente da situação que eu estou vivendo. Se está bem, eu sigo. Se não está bem, eu sigo. Se eu estou prosperando, eu sigo. Se eu estou fracassando, eu sigo. Se a minha família está uma bênção, eu sigo. Se minha família não está uma bênção, eu sigo do mesmo jeito. Irmão, a gente parece gente bipolar. Se tiver assim eu sigo Jesus, se tiver assim eu não sigo. Quem nos ensinou isso? Que Bíblia que a gente leu isso? A gente precisa ouvir a voz do nosso pastor e andar com ele, e seguir ele, conhecer ele por relacionamento, porque, olha o que diz o verso 28, diz que Jesus nos dá a vida eterna. Nós nunca vamos perecer, e ninguém vai nos arrebatar das mãos de Jesus. Esse é o Senhor. João capítulo 3, versículo 29. Uma das características da voz de Jesus é que essa voz é identificada pelos filhos, como a gente acabou de ler, e essa voz é fonte de alegria. Diz o texto, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Diga assim comigo, João Batista se alegrava com a voz do esposo, com a voz de Jesus. Esse momento aqui é um momento muito interessante, porque os discípulos de João estão meio que querendo despertar ciúme nele, do tipo assim, Jesus chegou agora, está todo mundo seguindo ele, e aí, você não vai fazer nada? Você não vai reagir? E João Batista, ele responde, dizendo, as pessoas pertencem a Jesus. Olha que coisa linda. As pessoas que é a esposa se alegra quando ouve a voz de Jesus, que é o esposo. Assim, só pelo fato da esposa ouvir a voz do esposo, a minha alegria é completa. Irmão, quem ouve a voz de Jesus tem alegria. Alegria. Obrigado, Jesus, por falar conosco. Obrigado porque a sua voz é inconfundível. Obrigado porque no meio da turbulência, da agitação, da inquietação, o Senhor consegue falar conosco. E quando a gente está aos teus pés, é nítido, nós podemos te ouvir
nós podemos perceber e discernir a Tua presença, podemos ser renovados em força, em alegria, em contentamento, podemos ser, às vezes, carregados pelo Senhor, mas prosseguimos na nossa jornada. Eu te agradeço pela Tua voz aqui nessa noite. Eu te agradeço porque a Tua palavra é o Senhor falando conosco. Eu te agradeço porque na cultura do reino o Senhor não quer que nenhum filho fique sem ouvir a sua voz. E eu te peço isso, que todos os filhos nessa noite ouçam a voz do Espírito, ouçam a voz do Senhor, uma voz que cala, que aquieta as demais vozes. E eu declaro, eu profetizo agora, toda voz de inquietação cale-se agora. Toda voz que agita as nossas emoções, que gera ansiedade, que gera preocupação, cale-se agora, em nome de Jesus. Pai, que a sua voz exceda, que a sua voz supere, que a sua voz, ela cresça. É importante que o Senhor cresça e que a gente diminua. É importante que a tua voz cresça e que a nossa voz diminua, Senhor. Pai, fala e revela aqui ao teu povo quais são esses aspectos que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer libertar. Igreja, você pode se colocar de pé, erga suas mãos em gratidão a Jesus, agradeça pela voz dele.